O Justiça para Todos de hoje vai falar sobre conciliação e mediação. Esses foram os principais temas que nortearam as palestras da 4ª edição do Fórum Nacional de Conciliação e Mediação, FONACOM, promovido pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, AJUF, no Rio de Janeiro. O evento contou com o apoio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, da Escola da Magistratura Regional Federal da 2ª Região e do Centro Cultural da Justiça Federal, com patrocínio da Itaipu Nacional, da Engea e da Caixa Econômica Federal. O fórum reuniu magistrados federais, ministros, procuradores, advogados e conselheiros, que durante 3 dias debateram estratégias para aprimorar os métodos de conciliação e mediação, a fim de dar uma solução mais rápida e efetiva aos processos que tramitam na Justiça Federal. Ao final, os participantes apresentaram a Carta do Rio de Janeiro, que reafirma o compromisso de todos os que atuam no Judiciário com incentivo à conciliação e à mediação de conflitos. Acompanhe o Justiça para Todos, está no ar. A 4ª edição do Fórum Nacional de Conciliação e Mediação, FONACOM, aconteceu no Rio de Janeiro e contou com palestras sobre os mais variados temas que envolvem a conciliação e a mediação, 2 institutos de extrema importância para trazer mais celeridade à tramitação de processos da Justiça Federal. A utilização de métodos alternativos ou consensuais de solução de conflitos também fez parte das discussões do FONACOM. O trabalho remoto e a solução de conflitos com a Fazenda Pública através de inteligência artificial foram debatidos. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Carlos Ferreira, palestrou durante a cerimônia de abertura. Ele destacou a importância da solução de conflitos por meio da conciliação e da mediação como formas de reduzir o volume de processos no Judiciário. Acompanhe. Não há nada melhor que o diálogo para resolver uma situação. E quando existe um conflito, muitas vezes é necessário que uma pessoa imparcial participe da conversa ou da negociação. Ela pode até apresentar ideias para ajudar a resolver o problema. Esse tema é tão importante que está até no novo Código de Processo Civil. É a conciliação e a mediação. Elas estão cada vez mais presentes no meio jurídico e é justamente por isso que a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, promove o FONACOM, sua 4ª edição. Este ano, o evento ocorreu no Rio de Janeiro. O evento conta com a participação de magistrados federais, ministros, procuradores, advogados e conciliadores. Ao longo de 3 dias, eles irão discutir temas relacionados à conciliação e mediação, além de trocar experiências exitosas sobre o tema dos 5 tribunais regionais federais do país. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Carlos Ferreira, palestrou durante a cerimônia de abertura. Ele resgatou a história do tema e também falou da importância de solucionar conflitos para reduzir o volume de processos no Judiciário. A legislação mais recente, a lei de arbitragem, a própria revisão da lei de arbitragem, o Código de Processo Civil, a lei de mediação, vem trazendo mecanismos que conferem maior segurança jurídica a essas soluções extrajudiciais. Vem se criando soluções inovadoras por meio das novas tecnologias, por meio da internet. Enfim, não precisaria nem estar presente as partes para resolver um litígio. O juiz federal e vice-presidente da AJUF da 1ª Região, André Prado de Vasconcelos, atuou como coordenador geral do evento. Ele ressaltou a importância de discutir o cenário atual e as soluções para o futuro. O eixo temático desse evento é a negociação, ou seja, as partes entre si procurarem encontrar soluções para os seus problemas. A utilização desses outros métodos alternativos ou consensuais de solução de conflitos, ela é o futuro, a meu ver, da prestação jurisdicional de uma maneira geral e do processo civil e penal de uma maneira geral.
Reconhecendo a importância desse tema, a empresa gestora de ativos, a Engea, também participou do fórum. Ela vem trabalhando em parceria com a Justiça Federal para resolver o problema de milhares de mutuários no sistema financeiro de habitação. Dentro do nosso próprio modo de negociar, de conceder descontos, de avaliar a situação de cada mutuário, a gente conseguiu realizar mais de 1 milhão de acordos. Isso beneficiou, se nós considerarmos uma família com 4 pessoas, e nós estamos falando da casa própria, isso beneficiou 4 milhões de pessoas. Na abertura do evento também foram realizadas mesas de debates. O primeiro tema tratou sobre conciliações em benefícios por incapacidade, por meio de equipes de trabalho remoto. Especialistas relataram suas experiências nessa área. No Rio Grande do Sul, por exemplo, foi realizado um trabalho conjunto entre a Procuradoria Federal e a Justiça Federal para uniformizar esses casos que chegam até o Judiciário. A equipe de trabalho remoto ela veio então para concentrar a defesa de todas as ações de incapacidade dos juizados especiais federais, que por sua vez são bastante voltados à conciliação. E com isso a gente passou a cuidar de todas as ações do Estado do Rio Grande do Sul e como é uma equipe única, os critérios de conciliação passaram a ser uniformes. Então, a conciliação passou a ser um modelo institucionalizado de resolver as demandas judiciais. A segunda mesa tratou da solução de conflitos com a fazenda pública, através de inteligência artificial. O tema é super atual. Né? Como eu disse na mesa, não é um tema do futuro, é um tema que a gente tem que se preocupar hoje porque essas novas tecnologias, inteligência artificial, uso de algoritmos para se buscar dados na rede, tudo isso já está sendo feito de alguma forma por advogados, escritórios, empresas. Então, está chegando a hora de chegar à conciliação como forma de resolver o conflito, né, entre esses atores. Essa tecnologia também nos ajuda a identificar demandas, a identificar temas que podem servir para a decisão do magistrado. Né? Aqui não se quer de forma alguma substituir a figura do juiz, não é? Porque o juiz é aquele que vai efetivamente dar a decisão, mas a tecnologia e essa inteligência e todos esses mecanismos que existem à disposição, eles podem ser utilizados pelo magistrado para estabelecer algum tipo de previsibilidade na decisão e principalmente também para identificar demandas repetitivas, né? Demandas repetitivas não apenas no juiz de primeiro grau, mas também nos tribunais e nos tribunais superiores para permitir uma decisão que, tanto quanto possível, ela seja uniforme para todas aquelas pessoas que estejam na mesma situação. O Fórum Nacional de Conciliação e Mediação contou com a presença de todas as regiões para que a experiência de cada uma delas fosse compartilhada e, dessa forma, aprimorar o funcionamento da Justiça Federal. O evento também é certificado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a ENFAM. O presidente da AJUF, juiz federal Roberto Veloso, explica que o fórum vem trazendo resultados positivos para o aprimoramento do judiciário brasileiro. Esse fórum, ele baliza a conciliação e a mediação na Justiça Federal porque havia uma cultura de que nem a União, nem a Caixa, nem o INSS conciliavam. E a Justiça Federal quebrou essa cultura ao disciplinar a conciliação, a criação dos sistemas de conciliação em cada região e, obrigatoriamente, como uma consequência lógica, a conciliação se transformou em algo extremamente positivo, principalmente para o jurisdicionado, que teve, a partir de então, a solução rápida dos seus conflitos. No próximo bloco, participantes do quarto Fonacom trocam experiências e aprimoram conhecimentos sobre técnicas de mediação de conflitos, audiências por meio de telefone fixo, conciliação aliada a políticas públicas, uso de WhatsApp, dentre outros meios que ajudam a conciliar, estiveram em pauta. Nós voltamos daqui a pouco.
A conciliação tem sido utilizada para resolver diversos tipos de processos na justiça. Além de ser um meio mais rápido de solução de conflitos, as duas partes saem satisfeitas e o judiciário também sai ganhando, porque o volume de ações diminui, o que contribui para uma prestação jurisdicional mais rápida e efetiva. E como esse é um objetivo comum dos atores do judiciário, experiências de sucesso foram levadas ao 4º Fonacom, como as audiências por meio de telefone fixo, a conciliação aliada a políticas públicas e até o uso de WhatsApp para conciliar. Essa troca de informações entre os participantes, que vieram de várias partes do Brasil para o evento, foi fundamental. Cada um aprendeu um pouco mais com o outro sobre técnicas de mediação de conflitos. Acompanhe na reportagem. Conciliar é conseguir acordo entre as partes, ficar em paz. Já mediar significa dividir, repartir. No direito, ambas as palavras têm como objetivo um resultado em comum, chegar ao acordo e à harmonia entre os envolvidos. E para isso, o caminho envolve uma ação, o diálogo. Essa parece ser uma palavra imprescindível para resolver várias demandas atuais do judiciário. A conciliação, ela tem sido muito, como eu falei, utilizada na área imobiliária, por exemplo, área de sistema financeiro da habitação, envolvendo a Caixa Econômica Federal, nessa questão de imóveis em geral, e tem sido, os acordos têm percentuais altíssimos. Foi para tratar sobre esse tema e vários outros que a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, promoveu a 4ª edição do Fórum Nacional de Conciliação e Mediação, o Fonacom. No segundo dia de evento, magistrados dos 5 tribunais regionais federais compartilharam experiências de trabalho exitosas. Uma delas foi sobre a conciliação e mediação no cumprimento de penas alternativas. Esse projeto nasceu de uma constatação que a gente teve de que as penas alternativas que são aplicadas, elas não estavam sendo efetivamente cumpridas ou seja, não atingia o seu objeto social. Tá? E diante disso a gente resolveu trabalhar a questão e chegamos à conclusão de que uma equipe multidisciplinar trabalhando essas questões juntamente com, digamos assim, a figura do apenado, a gente pode chegar a medidas mais concretas. No Piauí foi o Círculo de Conciliação em Políticas Públicas, que foi retratado como experiência exitosa no Fonacom. Esse trabalho ele começou com uma ação civil pública específica e a gente vendo que aquele método de resolver dava resultados, nós criamos o Círculo de Conciliação, que ele parte do princípio, ele tem alguns princípios, né, por exemplo, construção participada das decisões, respeito aos argumentos técnicos, preocupação com o cumprimento, com a efetividade desses processos, né? Nós criamos um cronograma construído a várias mãos e fazemos audiências cadenciadas para verificar o cumprimento desses cronogramas até atingir o objeto final do processo. Outro exemplo de experiência exitosa foi a solução para realizar audiências de conciliação por meio do telefone fixo. Isso porque o Tribunal Regional Federal da Primeira Região tem muitas peculiaridades, por abranger um grande número de estados que vai de Minas Gerais até o Acre. Em muitos locais não há estrutura para conduzir uma conciliação por videoconferência, que para os juízes seria o ideal. Então o tribunal em Brasília, ele chama, um projeto que começou com a Caixa Econômica, ele chama os advogados da Caixa, os prepostos, e no centro de conciliação do tribunal, que fica ali no anexo, eles ligam num horário previamente agendado, eles ligam para aquela pessoa, eles são atendidos muitas vezes no escritório de advocacia do advogado, do autor da ação, e eles conversam por telefone ali, não é o WhatsApp, não tem nada assim de tecnologia, digamos assim, inovadora, mas é uma forma de ir atrás da pessoa e tentar resolver o problema definitivamente, sem recursos, sem demora, e ali já sai o acordo e no próprio tribunal é feito o termo de acordo e o problema é resolvido. Quando é possível, a tecnologia pode ser utilizada a nosso favor, ainda mais por meio desse aparelho aqui. O WhatsApp, por exemplo, começou a ser utilizado nas audiências de conciliação quando uma das partes não pudesse estar presente.
a gente chama presencialmente as partes, elas vão para as audiências de conciliação e na hora, vendo qualquer dificuldade ou qualquer dúvida ou uma contraproposta, tudo é feito pelo WhatsApp com o procurador. O procurador ele tem um número exclusivo, a justiça tem um número exclusivo e durante as sessões a gente se comunica com ele dessa forma muito mais facilitada. A juíza federal explica que foi realizado um projeto piloto para avaliar os possíveis riscos, se as pessoas iriam aderir a esse método, se o prazo seria cumprido, dentre outros fatores. Mas tudo foi um sucesso, tanto que várias hoje em dia aderiram e realmente só facilitou. É uma forma nova de acesso à justiça, é um meio tecnológico que você usa para facilitar que, ainda que a procuradora não precise se deslocar, né, a gente possa fazer as tratativas e chegar a um bom acordo. As formas de conciliar e como esse cenário pode evoluir tem como finalidade diminuir o número de processos que tramitam no judiciário. É esse o objetivo comum que está sendo conversado durante o evento. Quem participou do Fonacom aprova a iniciativa da AJUF. Muito positiva, é uma oportunidade que os juízes têm de se encontrarem e trocarem experiências sobre as suas atividades nos juizados e das suas experiências nessa atividade processual que muito interessa a prestação jurisdicional das pessoas mais carentes que procuram a justiça. Daqui a pouco, técnicas de conciliação e mediação de conflitos que são aplicadas em várias partes do país e que estão dando certo são debatidas na 4ª edição do Fonacom, evento promovido pela AJUF. E ainda, participantes apresentam a Carta do Rio de Janeiro, um compromisso de incentivo à conciliação. Nós voltamos em instantes. A 4ª edição do Fórum Nacional de Conciliação e Mediação, Fonacom, promovido pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, AJUF, reuniu magistrados federais, ministros, procuradores, advogados e conselheiros que foram ao Rio de Janeiro trocar experiências e discutir meios eficazes de promover um maior número de acordos em processos judiciais. Para isso, no último dia do evento, os participantes se reuniram e apresentaram técnicas de conciliação e mediação que são aplicadas em várias partes do país e que estão dando certo. Já a Caixa Econômica Federal mostrou quais são os métodos que utiliza até para evitar que um conflito vire processo e vá parar na Justiça. Ao final, eles apresentaram a Carta do Rio de Janeiro, que reafirma o compromisso de todos os que atuam no Judiciário com a pacificação social por meio do diálogo. Acompanhe. Conciliação, mediação. Palavras-chaves que estão presentes na Lei 13.105 de 2015, o novo Código de Processo Civil. Ele é claro quanto ao parágrafo 3 do seu artigo 3º. Os métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Tudo isso com um objetivo. Atualmente, a conciliação ela ganhou um nível importantíssimo com o novo Código de Processo Civil. O parágrafo 3º do artigo 3º do novo CPC determina que juízes, membros do Ministério Público, advogados e partes envolvam todos os esforços, que envidem todas as maneiras para que o processo seja conciliado
e assim solucionado de uma maneira mais rápida e menos dolorida às partes. Ou seja, a duração razoável do processo hoje passa obrigatoriamente pela conciliação. É por isso que a AJUF promove um ambiente de conversa e de troca de experiências entre todas as regiões dos tribunais regionais federais do país. E o diálogo não é apenas entre os juízes federais, mas também com advogados, magistrados, procuradores, entre outros membros da sociedade. É a 4ª edição do Fórum Nacional de Conciliação e Mediação, o FONACOM. Ao longo de 3 dias, especialistas se reuniram para dialogar e trocar experiências em suas áreas de atuação sobre a conciliação e a mediação e, assim, acelerar os processos ou evitar que eles cheguem ao judiciário. A Caixa Econômica Federal destacou algumas ações para resolver de forma rápida os problemas com seus clientes. Entre as ações que eu posso destacar, a nossa conciliação, primeiro uma conciliação extrajudicial. Então o cliente tem uma reclamação, ela vai à ouvidoria, a própria ouvidoria da Caixa pode resolver o problema. Se não resolver, isso vai para o departamento jurídico. O jurídico pode, avaliando o caso daquele cliente e verificando como é o entendimento do judiciário, propor um acordo. Então a ideia é que o cliente não se sinta, ele não tem a necessidade de ir ao judiciário, é tentar matar a questão no início. Mas se ainda assim o problema persistir e o caso for parar na justiça, a Caixa elaborou uma série de mecanismos que permitem a conciliação. Nós temos uma experiência no Rio Grande do Sul em que o cliente quando ele está na posição de devedor, ele oferece um acordo, isso vai para o jurídico da Caixa, o jurídico concorda ou faz uma contraproposta, tudo online. Então, os mecanismos para tentar matar o processo no judiciário também se consolidaram por conta dessa parceria, basicamente com a Justiça Federal, que sem ela isso não seria possível. Os juízes federais também apresentaram experiências exitosas de conciliação e mediação. Uma delas foi sobre o desafio voltado para processos de grande complexidade. A notoriedade do êxito na conciliação dessas ações faz com que vários magistrados participem disso e remetam os processos para que os centros, as centrais de conciliação possam trabalhar com esses processos. E o outro fluxo que foi trazido como experiência exitosa dessa região, que é um fluxo de benefícios por incapacidade, que se apresenta em grande número em todas as subseções da Justiça Federal. Então, a absorção por várias subseções também dessa prática de tratamento célere e resolução célere desse tipo de conflito que se repete e vem aumentando em todas as subseções da Justiça Federal. A percepção que a Procuradoria tem e que ela extrai dessa experiência em toda a terceira região e peculiarmente da questão do juizado da capital foi justamente isso, essa integração, essa conscientização de que várias instituições precisam se unir, porque conciliação muitas vezes você começa não na audiência, tentando dirimir aquele processo, aquela relação jurídica, mas antes, conversando, procurando afinar os problemas e as vantagens entre as várias instituições e pessoas que estão envolvidas nesse conflito. A juíza federal Ana Inês Labore falou sobre a aplicação de conciliação em processos de massa. A conciliação, ela é, hoje em dia, um instrumento importantíssimo de solução de litígios na Justiça Federal, assim como em outros âmbitos da Justiça. A peculiaridade que tem na Justiça Federal é que ela se aplica muitas vezes a processos de massa. Isso é que a gente vem compartilhar no FONACOM. Os juízes federais se organizaram em 5 grupos para discutir as principais ideias a serem levadas à plenária do FONACOM para votar os enunciados. Ao final do evento foi apresentada a Carta do Rio de Janeiro. Ela reafirma a prioridade da solução consensual de conflitos e a importância da participação de todos os atores sociais envolvidos, de forma direta ou indireta, com o objetivo de construir uma solução conjunta que vise restaurar a harmonia e a pacificação social. Eu acho que foi um evento muito positivo e que
mostra mais uma vez que a AJUF e a Justiça Federal estão na vanguarda da discussão das questões jurídicas no Brasil. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da AJUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.